de hoje. Na verdade, a maioria de vocês, eu acredito, está aqui porque participou do curso de Educação Ambiental e Climática, né, por práticas educacionais transformadoras, e hoje também a gente está aproveitando esse momento para estar fazendo a segunda parte da terceira Conferência Municipal de Educação Ambiental. Tá? A gente teve a primeira etapa hoje, que foi no ETCAP, e junto nós fizemos lá um evento que a gente entrou em parceria com o Instituto Alano, chamado Unicop, para trabalhar com crianças, e foi um evento fechado, porque a gente também tem as questões logísticas, e o critério foram escolas que participaram da Conferência Juvenil de Meio Ambiente do MMA. Né? Então eles participaram das etapas da Conferência Juvenil, essas escolas conseguiram fazer um trabalho bacana, tinha uma discussão prévia realizada, indicaram delegados para a etapa estadual, e esse foi o critério para eles estarem com a gente lá hoje. A gente não tinha uma estrutura muito grande. Mas já temos o compromisso de fazer um evento voltado para os nossos alunos, ampliado para o ano que vem. Então, dito tudo isso, a gente está aproveitando todos os momentos. Por quê? O Plano de Educação Ambiental do município, ele prevê que a cada 2 anos, a gente tem uma conferência municipal justamente para discutir o plano, para ver, né, avaliar se as metas estão sendo cumpridas, está dando certo, não está, e assim por diante, os programas. E esse ano ele é muito especial, porque o ano que vem é o ano de reescrita do Plano Municipal de Educação Ambiental. Então é o momento da gente fazer o balanço, pegar os programas, avaliar o que a gente conseguiu avançar, o que a gente não conseguiu, ver o que vai manter, o que não vai manter, e para onde nós queremos que a educação ambiental caminhe dentro do município de Campinas. A gente tem algumas diretrizes que a gente já tem apontadas, até por conta do Plano Local de Ação Climática, que prevê uma ampliação do olhar da educação ambiental para essa questão da questão climática também. Então a gente já tem alguns horizontes para seguir. Mas eu até brinquei com o Sandro e com as pessoas que nos acompanham já de um tempo, que a Conferência de Educação Ambiental em Campinas é um problemão, é sempre esvaziada. Porque a maioria dos professores não tem a dispensa e a gente não consegue fazer de fim de semana e aí acaba não dando certo. Então por isso que a gente juntou tudo, Minicop, para ter aluno hoje lá participando. E eu estava comentando com o Rogério que a participação deles lá foi brilhante. Eles deram soluções simples para problemas que o poder público carrega por décadas. E eu acho que se fosse na linha deles a gente estava indo bem. Então a gente teve participação dessas crianças hoje e à tarde agora com vocês, professores. É um espaço que foi aberto à população, quem quisesse poderia participar, mas para a gente ter esse espaço de discussão com vocês, porque a gente dificilmente conseguia. Nossas conferências de educação ambiental sempre foram muito limitadas em termos de participação. Então a gente tentou aproveitar, unir todos os esforços e os públicos para tentar fazer essa discussão. E aí, deixar bem claro, essa discussão não se encerra aqui com relação ao plano. Ela vai ser levada para o ano que vem, e a ideia é que em 2026 a gente faça a discussão durante o ano todo, com o máximo de atores, de sujeitos que participam da educação ambiental em Campinas, para ter um máximo de contribuição e olhares diferentes, para a gente realmente alinhar a política de educação ambiental de Campinas com a realidade do município e a realidade também que o mundo nos apresenta. Dito tudo isso, mais uma vez quero agradecer a todos. Vamos trabalhar aqui numa dinâmica dupla, né, a questão da finalização do curso e esse olhar sobre educação ambiental em Campinas. E para fazer uma abertura oficial para a gente, eu gostaria de passar a palavra para o Rogério, em seguida para a Vanessa. O Rogério é presidente aqui da Mata de Santa Genebra, Fundação José Pedro de Oliveira. A Vanessa é a nossa coordenadora de educação ambiental da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E os dois estão aí nos conduzindo nesse processo todo. Então, fiquem à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Mata de Santa Genebra. Em breves palavras aí, para quem ainda não tem muita familiaridade com a Mata, né? Eu vou falar um pouco sobre a fundação, a sua missão e o que temos aqui, essa joia da coroa aqui, que é esses 251 hectares de Mata Atlântica preservada. Queria cumprimentar a Vanessa, coordenadora, e através dela toda a equipe da Seclimas, secretária Adega, secretária Marcela e todos os demais, o professor Gustavo e através dele todos os servidores de carreira da Seclimas,
Doutora Andréia também, que está aqui, representa a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, Movimento das Mulheres na ANAMA Brasil. Também cumprimentar aí a toda a nossa equipe através do diretor Wagner, da Marcela, enfim, todos os técnicos de carreira aqui da Fundação, através aí da Sabrina, do Cristiano. E cumprimentar o professor Sandro Tonso e o professor Juvenal. Primeiro lembrar que quando a gente ainda não tinha lei municipal de educação ambiental, não tinha decreto regulamentador, não tinha... Aliás, muito antes disso, porque antes da gente entrar na gestão, o professor Sandro e muitos outros já tinham trabalhado os coletivos de educadores nas escolas, já tinham feito um trabalho prévio. Mas essa experiência foi apresentada, na época nós fizemos um café mundial, lá uma metodologia especial, lá na estação Guanabara, com a professora Raquel e o professor Sandro Tonso, e ali nasceu as sementes do Plano Municipal de Educação Ambiental, que virou lei, virou decreto, enfim, foi institucionalizada como política pública. Também cumprimentar a todos os professores de escola estadual, que vocês estão aqui, né? E através dos nossos parceiros das delegacias de ensino, e que estão aqui representadas pelo nosso sempre presente professor, né, e que também já tinha citado anteriormente. Dizer para vocês o seguinte, a minha impressão. Primeiro, nós estamos aqui, como eu prometi falar brevemente, no segundo maior fragmento em área urbana de Mata Atlântica preservada do país. Não tão preservado porque tem algum impacto sobre ela, tem efeito de borda, mas foi bastante... há mais de uma década já é feito um trabalho de recuperação. Então, um trabalho, uma floresta que é uma parte de floresta original, por exemplo, de palmito jussara, que é uma espécie ameaçada de extinção. Tem onça parda reproduzindo, né? 3 filhotes no último ano, foi o produto aqui da nossa... Tem 2 fêmeas, e o ano passado teve um filhote, o ano retrasado, não um filhote, o ano passado a segunda fêmea teve 3 filhotes. E essa fêmea que teve 3 filhotes, que agora já foram expulsos pela mãe aqui da mata, essa fêmea vai crescer, né? Igual às vezes a gente devia fazer com os filhos e não faz, né? Bota na mão na cabeça. As moças não. Elas é que sabem ensinar, né, Rogério? Você manda, entendeu? Aqui mando eu ter comida pra mim, a mãe já põe a turma na rua, no trecho, né, como diz o outro, e já vai cuidar da sua própria vida. E aqui a gente, essas 3 filhotes, entre 25 e 30 de dezembro do ano passado, foram registrados pelas câmeras, um filme aí que está rolando na rede social aí, que fez bastante sucesso, que é a última ninhada aí das onças pardas. O que significa a gente ter onça parda aqui? Significa que a gente tem o topo da cadeia, que a gente tem um predador que precisa de alimento, e que é uma indicação biológica de saúde da floresta, você ter onça parda aqui. Você tem onça parda reproduzindo, isso significa que o ambiente está proporcionando as condições para a existência e para a reprodução desses grandes felinos, né? Nós não temos só onça parda aqui, nós temos 50 espécies diferentes de mamíferos. Temos jaguatirica, tem cachorro do mato, tem gado do mato, tem um monte de coisa aqui, 50 espécies diferentes de mamíferos, 326 espécies diferentes de vertebrados, né? É uma enormidade. Mais de, se não me engano, 200, é isso, pessoal? Sempre esqueço o número de aves aqui. Acho que é 200 e poucas, né, Sabrina? Sim. 200 e poucas espécies de aves. E agora uma revisão bibliográfica que foi publicada de uma tese que havia sido feita aqui, atualizou o número de borboletas para 706 borboletas. Espécies diferentes. No Brasil são 3.000 borboletas, em todos os biomas. 3.000 borboletas. Das 3.000, 706 tem aqui nesse fragmento. Então, pode-se dizer aí que é praticamente, né, é uma quantidade significativa da biodiversidade nacional.
e aqui num fragmento de área urbana. Então você imagina, o estado de São Paulo, lá nas suas origens, antes da ocupação humana, chegou a ter cerca de 80%, passou dos 82% de uma reconstrução de cenários que o Instituto Florestal fez, de vegetação nativa de Mata Atlântica, principalmente Mata Atlântica, Cerrado também, bastante Cerrado também. Então, vocês imaginam o que tinha de biodiversidade. Esses 82, 3% caíram para 3%. Em Campinas, 2,99%, no estado de São Paulo, 2,6% no ano 2000. Você imagina um território de 86% de cobertura vegetal cair para 2,6%. 2,9% segundo o levantamento da professora Jornete Santini, da Unicamp, na sua tese de doutorado, quando ela fez o levantamento florístico aqui de Campinas. Então, para a gente ver que, enfim, houve algum avanço, ainda estamos longe do que precisaria, mas hoje o estado de São Paulo está chegando, já tem 23% de cobertura vegetal, previsão de 30% em 2030. Campinas, no último levantamento de 2021, chegou a 16% de cobertura vegetal, com projeção de 20% em 2030. Tá? Essa projeção do Instituto Florestal de São Paulo, projeção de cenários deles. E uma coisa que eu queria diferenciar para vocês: Campinas, por conta da conscientização gerada a partir do movimento social, não foi o poder público, foi a partir dos movimentos sociais que levaram à criação da APA Campinas na década de 80, 90, no século passado. Foi essa conscientização e a criação da APA Campinas que levou à restauração, na sua maior parte, uma restauração natural. Não foi o poder público. A natureza, uma hora que a gente deu pausa, que parou de derrubar, que enrijeceu a legislação, criou a APA Campinas, a própria natureza veio se reconstruindo a ponto de multiplicar por 5 vezes a cobertura vegetal nas últimas décadas. Isso é relevante. É relevante principalmente, volto a dizer, porque isso veio, lógico que o poder público participou com leis mais rígidas, com aumento de fiscalização ambiental, próprio trabalho de obrigar os produtores rurais a fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural, a fazer uma visão mais conservacionista, né, que não tinha antes, mas fundamentalmente eu chamo a atenção que aconteceu nessa passagem dos 3% da Dionet, 2,90%, 2,96%, para os 16%, e chegaremos aí a 2030, pela última projeção que eu vi, com cerca de 20%. Esses 20% de cobertura tem o DNA, tem o dedo da sociedade civil, da universidade, do movimento Pro-APA Campinas. Foi fruto disso. É importante a gente falar isso com botar isso na pauta, as pessoas entenderem isso. Portanto, quando a gente está aqui em pouco, se mobilizando, pensando no futuro da educação ambiental, doutor André, a gente está fazendo a diferença. Por menos pessoas que a gente às vezes se nós aqui estamos num grupo tão pequeno, estamos produzindo saberes aí, consolidando saberes de professores da universidade, da Secretaria de Estado, da Prefeitura, através da Seclimas, da Mata de Santa Genebra, e parando com pessoas que têm condição de fazer essa reflexão em cima dos dados da política dos últimos anos, para aperfeiçoar essa política. Graças a Deus a política existe, né? As bases da política foram construídas junto com a universidade, foi consolidado em lei, em decreto, agora é um processo, ele não é rápido. É um processo de transformação social, de mudança da mentalidade das pessoas, né? É lento, não é fácil não, mas avança, vai estar avançando. A sociedade avança, o mundo avança, aí vai ter que acelerar, né? E para fechar aí a minha visão inicial aqui, que eu gostaria de fazer essa contribuição, eu tenho estudado bastante aí sobre a questão das energias renováveis. E nós estamos aqui pré-COP, né? Estamos de olho aí no mundo, infelizmente não vai vir todo, porque não cabe, né?
Não cabe aonde escolheram fazer. Mas devia levar os líderes para lá, para a Amazônia, mas devia fazer numa capital maior, eu acho, né? Pudesse vir as 45 mil pessoas que foram na COP anterior. Mas tudo bem, agora é tarde, agora é fazer com os que vierem e fazer o melhor possível. Mas o que eu ia falar, a energia solar e a energia eólica, elas eram mínimas no Brasil há pouco tempo. Então, faz uma década e meia, os números não passavam, somadas as duas, não passavam de 10%. Hoje, atingiu 1/3 da matriz de produção de energia no Brasil, 33%. 55% é hidrelétrica, a energia que a gente consome produzida de hidrelétrica. Agora passou pela primeira vez 20%, está previsto que vai terminar esse ano 2025 com 25% de energia solar. 25%, era 2, 3% uma década e meia atrás. E energia eólica, que já foi também 2, 3%, em 13%. Então, na soma da solar, eólica e hidroenergia, das hidrelétricas, nós acabamos de atingir 88% do total da energia produzida no Brasil. O restante é termoelétrica, outras formas não renováveis, né? As termoelétricas aí a carvão que existem também por aí. Então, eu queria dizer que em meio a todo o negacionismo, a toda a crise que a gente teve, né, de governos extremistas, negando a realidade, a transição está acontecendo, a realidade está se impondo, é uma necessidade da humanidade e nós estamos começando a transitar para uma sociedade que vai ser sem petróleo, nós vamos ter que parar com a história do petróleo. Então isso é para a próxima geração já. Não é mais uma coisa lá do futuro que não fazia sentido. Imagina, quem que diria que o mercado automobilístico hoje estaria sendo disputado com todas as grandes marcas trabalhando com a disputa do mercado do futuro, que é o carro elétrico. Carro elétrico com energia solar fotovoltaica, energia eólica, não com queima de petróleo ou de carvão, porque não adianta nada você andar com o carro elétrico se a fonte da sua energia for uma energia suja. Então eu estou falando isso para dizer que, apesar da gente olhar para o dia a dia e ser surpreendido com um monte de coisa dura, está aí o licenciamento ambiental, que a gente lutou por décadas e décadas e décadas, por um fio, né? O presidente vetou os principais problemas, mas não todos, mas agora acho que caminha aí, pelo que eu estou sabendo, até para derrubar, tem risco real de derrubada desses vetos, né? Para desmontar a legislação de licenciamento ambiental que a gente demorou décadas para construir. Falo a gente porque eu participei disso. Estava na Rio 92 lá, em 92 estava fazendo meu mestrado em ecologia, terminando lá minha graduação, meu mestrado, e a gente já estava nessa briga com o pessoal que idealizou a lei da política nacional, o professor Paulo Nogueira Neto, toda essa trajetória. Sandro está nessa briga há muito tempo, o professor também está nessa briga há muito tempo. Então eu estou falando isso para vocês, que quando a gente dá um foco, um zoom e olha determinadas realidades, a gente se apavora, se entristece, fala que estamos perdendo o jogo. Quando a gente olha o macro, quem diria hoje que o que a gente falava lá de energia solar ia ser uma realidade? A energia sendo descentralizada. Cada um produzindo a sua própria energia no seu telhado, começando a se ligar no sistema. Então isso, com a volta aí de governo, de um governo mais democrático, isso está se alavancando, continua agora uma retomada de uma direção mais concreta, né, mais correta, né? Mesmo a gente penando com as dificuldades, e eu vou pular essa parte, vocês conhecem bem, nosso Congresso Nacional, que, pelo amor de Deus, que hora que dá vontade de sentar e chorar, né? De tanta coisa errada, ideia esquisita, para dizer o mínimo aí que tem circulado aí na nossa agenda política. Mas é isso, a gente não pode desanimar, não temos o direito de parar. Nós temos que erguer a cabeça, a COP é aqui, com quem vier do mundo nós temos que ir lá e falar sobre esse Brasil de tantas contradições, tanta desigualdade social que precisa diminuir, que não tem sustentabilidade com uma desigualdade social igual a gente convive aqui, nos países mais desiguais do mundo.
mas com tanto potencial de ideias que nasceu lá no Proálcool lá e que impulsionou essa transição energética, que no Brasil é uma realidade e que não tem como, né? Você sabe que vocês vivem aqui na cidade que tem mais carro elétrico do Brasil, né? Esse ano, Campinas foi considerada a cidade que tem. Essa é a notícia boa, Campinas é uma cidade que tem a maior frota de carro elétrico hoje no Brasil. A notícia ruim é que representa só 0,66% da frota. Não dá nem 1% dos nossos carros, quer dizer, os outros estão circulando queimando diesel e queimando combustível fóssil, né? Mas a gente está num processo, está numa cidade que gera ideias, que gera novidades, que aponta os caminhos tecnológicos do futuro, e a gente deve trabalhar com isso. E ao mesmo tempo em que a gente para aqui, faz esse balanço sobre a educação ambiental, sobre o que podemos fazer, sobre o que são os novos desafios aí para o futuro da cidade. Então desculpe me alongar, que eu me animo, sempre me animo com a presença de educadores. Mas eu acho que era legal fazer uma visão dessa de quem está há muito tempo aí na rua, né? Pretendo ficar agora. Eu ameacei parar e eu disse que ia cuidar lá de Tamanduá Bandeira, com a propriedade que eu tenho lá, né? Aí eu resolvi dar uma pausa no meu projeto de aposentadoria e cuidar das onças aqui da Mata de Santa Genebra. Sejam todos sempre bem-vindos à Mata, estamos aqui, estaremos sempre juntos. O Dr. Daniel, que é o nosso procurador, também aqui, né? Então, aqui estamos cercados de formadores de opinião importantes, liderança da comunidade também temos aqui, né? Movimento aí, como que é? Todos por um ecoponto. Todos por um ecoponto. Do Jardim Pastor, né? Uma luta aí da comunidade pelo ecoponto. Então, sejam bem-vindos a todos e a todas e vamos em frente. Obrigado. Vamos falar um pouquinho pra gente? Bom, eu acho que o Rogério falou tudo que a gente precisava saber aqui, mas eu quero agradecer esse espaço da Mata. Era para a gente estar desde manhã aqui com vocês, a gente não conseguiu devido à previsão de chuva, mas ela veio agora. Eu queria agradecer a cada um que esteve desde o começo do curso com a gente, com a professora Dani, Rogério, Juvenal, com o Sandro, com todos esses professores que estão aqui presentes. A gente sabe que levou tempo, dedicação, e a gente sabe o quanto custou para cada um de vocês. E se engajar nessa causa, que é uma causa de todos nós, e se tornar um agente multiplicador de educação ambiental para nós, é algo muito necessário, né? Até porque a gente tem aí o Rogério, que eu quero agradecer novamente ele, porque ele não estava nos apoiando só aqui, nesse momento. O Rogério ele tem nos apoiado como Centro de Educação Ambiental aqui em Campinas, junto com a Mata Santa Genebra, com a Sabrina, com o Cris, estão sempre com a gente também, a equipe da Mata está sempre com a gente. E a gente sabe que não é fácil ele falar assim, olha, pode ir lá ajudar, eu me viro aqui, eu corro aqui. Porque as equipes, geralmente, dos Centros de Educação Ambiental, no caso da área, aqui tem uma equipe boa, mas na maioria dos Centros de Educação Ambiental, temos 7 em Campinas, são equipes pequenas. Na própria Ciclimas, nós somos em 4, né? Aliás, eu quero agradecer muito a minha equipe, porque sem minha equipe, a gente não conseguiria fazer tudo que a gente faz aqui em Campinas, porque são 4 pessoas cuidando de Campinas inteira, na área de educação ambiental. Então, Gustavo Merlo, Maria Eugênia que se esconde, que eu não estou olhando, não estou achando. O Juliano está por aí? Não, deve estar chegando. O Juliano. Então, são pessoas que estão desde as 7 horas da manhã lá no ETCAP. São pessoas que se dedicam, passaram o final de semana falando comigo para resolver as coisas. Então, assim, eu acho que tem que ser valorizado o lado desses profissionais, que eles não estão somente como servidores, né? Se eles falariam, não, hoje é sábado, hoje é domingo, não tem nada a ver comigo sábado, entendeu? E são pessoas que se dedicam ao máximo
em prol do clima, do meio ambiente e da sustentabilidade, né? A professora Dani, a professora Jéssica, que iniciaram aí com a gente o curso. Eu queria agradecer muito vocês por ter dado a aula inaugural para a gente e ter motivado tantas pessoas a estarem aqui hoje junto com a gente, a iniciarem e terminarem esse curso com a gente, né? Então eu queria agradecer a todos e falar que nós estamos vivendo um novo momento que envolve muita tecnologia, né, gente? A IA está aí, né? As pessoas, algumas têm medo de ser substituída, mas eu acredito que a IA sem nós não é ninguém, tá? Que a gente tem aí o poder de mudar o mundo para todo mundo. Isso é uma frase que a gente usa muito, né, Gustavo? Está no slogan da conferência. Está no nosso slogan, porque se a gente não agir agora, a gente não vai ter amanhã. Isso é algo que já está... Então não sei amanhã, a gente está correndo. Quando eu era pequena, viu, Rogério? Escutava que não tinha salvação. Nos anos 80 aí, quando eu era pequena, falavam em plantar hoje para colher amanhã. E agora a gente fala que o futuro chegou. É hoje para hoje, a gente precisa plantar hoje. Inclusive, a gente fez um trabalho muito bacana. Tinha uma sala que não estava sendo utilizada pelo motivo do superaquecimento da sala, virou uma estufa, né? E lá é uma área arborizada, né, Gustavo? Então a gente precisou construir ali um muro verde, né, com árvores, para criar uma área de sombra, né? E é algo que a gente deve levar também para os nossos lares, como eu já falei para vocês no nosso primeiro encontro. A gente deve multiplicar educação ambiental também dentro de casa. Todos nós somos agentes multiplicadores de educação ambiental. Não é só na escola, não é só aqui, não é só no ambiente público, né? Eu acho que começa em casa. Para quem não sabe, eu acho que agora todo mundo já sabe, né? A gente tem aqui em Campinas o direito a ir pegar 6 mudinhas no viveiro municipal de Campinas gratuitamente. Então, sabe o pessoal que enche o saco no final de semana, no domingo, enche o carro, fez o frango pessoal, enche o carro com os familiares, vai no viveiro, busca muda. Cada município tem direito a 6 mudas e é importante que vocês iniciem esse processo também na casa de vocês, no bairro de vocês, né? Cultivando, plantando. Eu tenho falado muito sobre microverde, né, Gustavo? Nas palestras, microverde, identificação de plantas com IA, que acho que a gente tem que usar tudo que a gente tem no momento, né, Rogério, ao nosso favor. Inclusive, parabéns, mascote da mata, a gente está fazendo aí o Integra CEAS, que eu já vou explicar para vocês o que é, até para vocês estarem enturmados com essa palavra Integra CEAS, que é a integração com o Centro de Educação Ambiental, que são as chamadas escolas da natureza, tá? Em Campinas nós temos 7, como eu falei, e esses 7 centros de educação ambiental estão tendo encontro mensal para saber o que o Rogério está fazendo de legal aqui na mata, que talvez eu possa levar para Joaquim Egídio, que a gente possa levar para outros lugares e trocar ideias, informações. Então vem por aí muita novidade para vocês, vem música ambiental, playlist para vocês trabalharem com as turmas de vocês, vem contos ambientais, que é a história da Mata Santa Genebra, mas com o mascote da mata, né? Teremos muitas coisas, ferramentas para a multiplicação da educação ambiental e se atentando que as pessoas, infelizmente, elas não recorrem mais aos livros e leituras longas, né? Estamos num momento muito imediatista, onde as pessoas estão lá em TikTok, Instagram, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Você tem 7 segundos para prender minha atenção. Então, se a gente não usar essas ferramentas que já existem para a gente multiplicar a educação ambiental, a gente não consegue prender. A Dani tem feito um trabalho incrível com os games, ali da Labedu, que ela, aliás, o pessoal já teve acesso à página, já teve esse contato. Então, assim,
Tem um trabalho extraordinário da Gé, da Dani, sendo feito também para multiplicar a educação ambiental em Campinas. E o que eu quero agora é que cada um aproveite esse momento que vocês estão se formando para fazer essa multiplicação de educação ambiental junto com a gente. Queria deixar esse convite aberto a todos aqui para a gente não parar por aqui, para a gente expandir, e esse é o objetivo. E teremos outros cursos de formação para vocês participarem comigo, tá bom? É isso. Aliás, posso pedir só um minutinho bem rápido da nossa Andréia? Queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu trabalho da NAMA, que eu acho que é importante que eles conheçam também, bem rapidamente, que ela é uma multiplicadora de educação ambiental onde ela vai. Obrigada, Vanessa, pelo espaço. Bom, a Associação de Municípios de Meio Ambiente, ela congrega órgãos gestores ambientais, consórcios, secretarias, prefeituras, qualquer órgão que trabalha com a área ambiental, está lá com a gente na NAMA, com visão nos municípios, né, nas localidades. A gente foi criado desde 1988, foi concebido em 1986 pelo ambientalista Mário Mantovani, que muitos de vocês conhecem, entre outros, né? Então foi concebido, mas foi constituído em 1986. Nós já tivemos o Rogério Menezes como presidente da NAMA Nacional, ele não mencionou, mas ele já fez parte da nossa presidência por 2 mandatos. Hoje ele é 3º vice-presidente, e as ANAMAs, elas têm caráter nacional, mas também têm caráter regional. Existem as ANAMAs estaduais, né, a NAMA Rio, a NAMA Rondônia, e o que a gente faz? Como o município, no Pacto Federativo, é o patinho feio, ou seja, a gente tem muita demanda, pouco recurso, muita cobrança, e a gente precisa fazer muito com menos, nós somos uma rede de apoio. Uma rede que se junta, como está fazendo lá no Nordeste, está fazendo aqui em São Paulo, como você economiza, como você otimiza recursos. É uma rede de colaboração. Essa rede tem dado certo, a gente tem se expandido bastante, a gente tem angariado, inclusive institucionalmente, politicamente, espaços importantes. Nós temos cadeira no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, no Fundo Nacional do Meio Ambiente, no Fundo Clima, nos conselhos estaduais de meio ambiente. Muitos conselhos municipais eventualmente nos chamam para compor também, quando é possível. O fato é que a NAMA tem essa capilaridade e essa importância do meio ambiente nas cidades. Lá eu estou contribuindo com a área jurídica, eu atualmente sou a diretora jurídica por mandato, então a gente fica um tempo lá colaborando e depois a gente sai. E sou uma das componentes, aí é um braço novo da NAMA, que é a NAMA Mulheres, que a gente sentiu que o ODS 5 da Agenda 2030, mesmo na nossa instituição que prega proteger o meio ambiente, prega sustentabilidade, quando eu entrei só tinha eu e uma outra diretora, que é a Isabel, dentre mais de 30 diretores, então a gente percebeu que a gestão ambiental estava muito masculinizada e a gente tem feito um esforço de paridade, de igualdade de gêneros na administração. Não estamos 100%, mas demos passo significativo. Hoje nós somos em 17 diretoras e o movimento da NAMA Mulheres se conectou com outros movimentos. E aí a gente formou o Mulheres pelo Clima e Biodiversidade, com mais de 30 movimentos como o ICLEI, como o Observatório do Clima, como pequenas ONGs como Conexão Caipora. Entrando no clima, está com a gente, está a Dani e a Jéssica lá, assim como a Vanessa também, tem muita gente, então eu convido as mulheres, né, que se sentirem interessadas nesse tema, se quiserem compor com a gente na Mulheres, não precisa ser gestora ambiental, nem Mulheres pelo Clima, é um grupo plural e é um grupo também de apoio mais nosso, né, aí tem, embora a gente tenha apoio de pessoas como o Rogério, como o Mário Mantovani, como o Marçal, entre outros, é um grupo de apoio
de mulheres. Até a gente conseguir paridade na gestão e na gestão pública, na gestão ambiental e privada, a gente vai estar trabalhando. Nossa meta não ter mulheres pelo clima, nem mulheres pela biodiversidade. Nossa meta é nós extinguirmos até que a gente consiga essa paridade. E um braço desse movimento também não é pensar só nas gestoras ambientais, é pensar nas mulheres que estão lá na ponta, que são hipossuficientes, que estão se lascando com as intempéries ambientais, também como é que a gente mobiliza a sociedade para pensar nesse fragmento social, que é mais de 50% da população, e que a gente sabe que na hora que vem as intempéries climáticas, calor, chuva, enchente, seja o que for, são as mães, são as mulheres que mais se abalam com essas intempéries. Eu não quero falar muito, mas a Vanessa me deu essa oportunidade, então aqui contando um pouco da história da NAMA e da NAMA Mulher. Eu acho importante esse convite, viu? Obrigada, Vanessa. A presença vendo aqui na minha frente, Giancarlo, coordenador do Verde, aqui presente com a gente também. Obrigada pela presença, viu? E é isso. Tá clipando esse carrinho, Jéssica? Pode ir. Bora. A ideia é a gente fazer uma rodada bem rápida de apresentação, pulando aqui, já pulou. Mas só falar a escola, acho que a maioria aqui está pelo curso, só para mim saber quem não está pelo curso, só para a gente falar um pouco do curso. Tá. Então, uma parte do pessoal que está aqui, a gente fez uma proposta de formação, que foi comentada agora, para professores do estado e do município. E que foram 10 encontros. Nosso primeiro encontro foi lá no Museu Exploratório de Ciências, no início de setembro. E esse daqui é o nosso último encontro. Agosto, né? 12 de agosto. Então, a gente teve o primeiro encontro lá em agosto e hoje a gente está tendo um fechamento. Então, vamos começar por essa roda, mesmo quem é ou não do curso, talvez falar de intuição. E, então, por ser um fórum, enfim, a gente ficou nesses 2 momentos, mas lembrar que aqui a gente está focando em educação, tá? Que a gente tenha isso em mente, assim, que as propostas que a gente vai fazer, que a discussão que a gente vai fazer esteja relacionada às questões de educação socioambiental em Campinas. Vamos fazer essa rodada bem rápida. Aí depois a gente pode fazer um pouco da contextualização da atividade que a gente pensou em fazer. Perfeito. E vai ter um COF. Aí a gente pensou que a dinâmica do COF poderia ser, depois que a gente separar em grupos de trio ou duplas, a galera pode ir lá à vontade, volta, pra gente não ter também essa pausa, porque a gente já tá um pouco atrasado. Tem também uma vontade, aí vai depender também do ânimo de vocês, que parou, acho que um pouco. Se, enfim, tiver o pique, a gente pode tentar descer até o borboletário. Não sei quem vai, se a gente chegar no consenso que é uma boa. Onde fica as onças. A gente desce por aqui, mas é uma possibilidade também, tá? Vamos fazer a rodada pra lá, pode ser? Mas bem rapidamente, assim, nome, escola e enfim, pode ser a disciplina também, mas uma coisa bem... Então, eu sou a Jéssica. Biólogo aqui da máquina. Eu sou Luiz, sou professor de ciências e sou integrante do programa de educação ambiental. Eu sou Gustavo, sou diretor educacional de carreira na prefeitura, trabalho hoje na Coordenadoria de Educação Ambiental e sou professor no estado também de História do Dom Barreto. Messias, coordenador na Secretaria das Primas. Você mesmo, Cássio. Eu sou Cássio, professor de ciências, trabalho na Escola do Ouro Verde. Sou Maria Emília, sou professora de educação infantil aqui da Prefeitura de Campinas, numa escola na Vila União, chama Sei Kaique. Sou Amanda, sou geógrafa e professora de geografia na Hora de Godó. Eu sou a Lúcia e eu sou professora do município de Campinas, na região Fazenda Capuava. Eu sou o Daniel e sou procurador aqui da Fundação. Sou Jaqueline, sou professora de Educação Física na rede municipal, na Escola Padre Francisco Silva, dentro da Escola de Educação Integral. Legal. Meu nome é Patrícia, sou professora de Educação Infantil, em Márcia Maria do Jorge e Jardim Minas. Meu nome é Natália, sou professora de Educação Infantil na UC Brasília, que é na Leste, perto da Anchieta. Eu sou Marli, professora de Educação Infantil, atualmente trabalhando no Cefortep com o programa de Cinema e Educação e fui convidada pelo Grupo Projeto para participar do LIDA. Que legal. Bem-vinda. Eu sou Renata, sou companheira da Marli, trabalho no programa de Cinema e Educação, sou professora da rede municipal na mesma escola do Luiz, no Museu Floresta,
e a gente atualmente está no CEFORTEP, Centro de Formação de Professores. Eu sou Silvana, sou professora de Educação Infantil do CEI Márcia Maria Trump Jorge. Eu sou Samuel da Unicamp, de Educação Ambiental. Sou Juvenal, professor da rede estadual e hoje na unidade de jornalismo. Sou Xavier, professor de Educação Social, né? E representando o coletivo Todos os Projetos de Massori e a Minas Santa Lúcia, que vai ficar por de também. Eu quero fazer uma fala do que vai acontecer de 21 e 22. Bom, meu nome é Igor, sou educador ambiental Unicamp, sou educador ambiental, atuo com educação não formal e espero poder colaborar. A Dani tá ali fora, vai pela janelinha. Aí, pela janelinha. Eu sou Parece um Muppet. Lembra dos Muppet, lembra? Olha isso, participação especial, Dani. Especial. Eu sou Daniela, sou do mesmo instituto lá da Jéssica, trabalhamos no CEPAGRE, né, e somos representantes aqui do LabEduc, do nosso laboratório de educação climática. Vou fazer a propaganda aqui do nosso Instagram, que é o @entrando_no_clima. Todo mundo que não nos segue ainda, lá a gente tem vários recursos de aprendizagem para os professores utilizarem gratuitamente. Contem sempre com a gente. Isso aí, Dani. Foi? Leandro, se apresenta aí, Leandro. Sou Leandro, sou geógrafo de formação. E trabalho na Secretaria de Meio Ambiente de Campinas na parte de tecnologia de dados. A gente cuida da base de dados da prefeitura e dá apoio técnico com transmissão, gravação de eventos da prefeitura. E fui educador também por 10 anos. Estou querendo voltar, mas como todos sabem, hoje tem poucas escolas à noite funcionando, né? Então, essa realidade de você não ter escolas mais à noite acaba me impactando, porque como eu tenho essa jornada dupla, né, então eu acabo não conseguindo exercer essa paixão que eu tenho pela educação, que seria possível se eu conseguisse dar aulas à noite. Verdade, show, né, João? Eu sou Samira, sou estudante e estagiária de biologia aqui pela Fundação. Eu sou Luma, professora de educação infantil da rede e estou como companheira do Luiz no programa de educação ambiental lá no CEFORTEP. Então, para quem está no curso, assim, durante o curso a gente discutiu o que é mudanças climáticas. Então, a gente teve várias aulas, o primeiro bloco ali discutindo. Quem? Ela vai, Sabrina, Maria Eugênia. Eu sou Maria Eugênia, sou assistente social, sou da Secretaria do Clima da Sabrina, bióloga, e atualmente diretora técnica aqui da Fundação José Pedro Oliveira. Quem mais? A Dani apareceu de novo. Oi, gente. Vocês querem ir aí fora também? Eu sou servidor público da Mafra Celebro e sou motorista. Legal. Eu sou a Laís, bióloga da Arena da Santa Genebra. Eu sou o Peterson, sou analista de RH aqui da Mata de Santa Genebra. Eu sou Fernanda, sou estagiária. Aí vai ficar no imaginário das pessoas. É meio... Existe uma Fernanda. É só não tá te vendo, Fernanda. Estagiária da Mata de Santa Genebra. Então a gente vai organizar os vídeos do colo. Aí o Debrano tá falando da gente. Eu sou o Will Debrano, também sou assessor aqui da Mata Santa Genebra. Oi, sou o servidor aqui da Shopee. Foi? Tá bom? Então, para quem não estava nas aulas do curso, a gente teve várias aulas que a gente entendeu o que são as mudanças climáticas, o que está causando esse aumento da temperatura média do planeta. A gente discutiu o que é racismo ambiental, o que é justiça climática. E aí depois a gente teve um bloco que a gente começou a falar mais especificamente de educação. Assim. Então hoje a gente tem esse fechamento junto, acho que vocês especialmente vão ter muito a contribuir, porque a gente está há 9 encontros discutindo sobre educação ambiental. Chegamos até a conclusão ali de começar a chamar não de educação ambiental, mas de educação socioambiental, que é como vai estar na nossa mandala.
Então a gente vai dividir a ideia que vocês sentem em grupos de 2 ou 3. Tem algum desenho da Mandala aí? Eu larguei um plano. Que aí depois a gente já separa, libera e aí depois a gente volta para a apresentação. Vai passando aí. Então a ideia é que vocês dividam em 2 ou em 3, em grupos de 3, e aí a gente vai entregar para cada um desenho desse daqui, organizado de forma circular, em que a gente colocou sujeitos, contextos e esperançar. Acho que a maioria tem um pouco de contato com a obra do Paulo Freire, né? Então esse conceito de esperançar, se alguém tiver dúvida, a gente também pode falar um pouco sobre. Mas durante o curso a gente foi conversando bastante sobre isso. Mas tem muito a ver com as nossas utopias, né? Onde a gente quer que essa educação ambiental chegue, né? Como a gente gostaria que ela fosse dentro do município de Campinas. Principalmente para quem não fez o curso. Vou dar uma ré batendo. Pega aí para aí. Não sei se todo mundo conhece. Deixa eu subir. Cuidado do pé. Foi? É familiar para todo mundo isso aqui? Sim. Para a maioria das pessoas, acho que é familiar. É um mapa de multirrisco de Campinas que a gente tem no PLAC e que a gente consegue ver quais são as áreas mais vulneráveis do município. Para quem leciona e conhece a cidade, a leitura do mapa fica simples. Onde estão as áreas mais vulneráveis da cidade? No sul. Campo Grande. Que são as regiões mais precárias, mais vulnerabilizadas, mais, enfim. E onde, obrigada, e onde está a maior parte das escolas? Agora outra pergunta, onde estão os centros de educação ambiental de Campinas? No norte. Onde estão os grandes parques e áreas verdes de Campinas? Sempre no norte. Onde tem as áreas mais arborizadas de Campinas? No centro e no norte. Então, acho que uma mensagem que a gente gostaria que vocês ficassem do curso, das muitas coisas que a gente falou, é que apesar de ser um problema técnico, que muitas vezes a gente fala de mudanças climáticas, falando das questões científicas, o quanto de carbono que está sendo emitido, a questão ela é muito mais social do que técnica. A gente já sabe que as mudanças climáticas, a gente já sabe como que a gente precisa agir, onde a gente precisa diminuir as coisas, mesmo assim a gente não vê as coisas acontecendo como poderia. E aí acho que o central, talvez, que a gente gostaria de ficar das nossas discussões, é que não adianta também a gente resolver só o problema técnico e emitir menos carbono. Trouxe um bom exemplo que são questões das eólicas. Legal, energia limpa, mas tem muita coisa saindo que estão destruindo populações tradicionais que vivem no norte e nordeste por conta das instalações da torres. Piauí é contra já. Oi? Piauí já é contra já. Então, já tem alguns estados se mobilizando por conta disso. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, é claro que a gente quer que diminua as emissões, enfim, que a gente tenha essas coisas, mas não adianta a gente falar isso sem a gente falar de justiça social, de igualdade, de acesso a direitos, porque senão a gente vai ter esse tipo de política. Legal, muito bom a gente melhorar o nosso acesso aos nossos números em questões de energia limpa, mas se isso for feito sobre outras populações tradicionais, que não conseguem mais plantar, que não conseguem mais viver onde viviam por conta disso, parece que desbalanceia a coisa. Mesma coisa para Campinas. É uma cidade, quando a gente pega globalmente, a gente entende que tem muitas iniciativas de educação ambiental acontecendo. Mas, infelizmente, quando a gente olha o desenho, elas estão concentradas em alguns territórios. E, infelizmente, a gente não tem essa distribuição no município. E aí, quando a gente olha o mapa que foi feito no PLAC, deveriam ser essas áreas que a gente deveria estar dando mais atenção, porque são essas áreas que vão sofrer mais com as questões de mudanças climáticas, que são mais precarizadas, que têm menos áreas verdes, que não tem centro de educação ambiental. Então, eu queria que quando vocês fossem fazer o exercício, é claro que a gente tem que pensar nas questões técnicas, enfim, mas que a gente tivesse muito presente as discussões que a gente teve, os professores que foram lá conversar, a gente teve a Nery, teve a Ercília, enfim, um time muito grande de pessoas que acho que esse ponto sempre foi a vulnerabilidade, as questões de vulnerabilidade, elas sempre se ressaltaram muito nas nossas discussões. Então, acho que isso poderia aparecer de alguma maneira, né, dentro do nosso exercício que está aqui, tá? Só para complementar, porque o que a gente fez foi toda uma preocupação de discutir a partir das nossas vivências nas escolas. E acho que refletir isso
na mandala é interessante. Então, pensar do ponto de vista do território onde a gente é professor, onde a gente está inserido, né? E aí faz todo sentido que 90% das escolas de Campinas são nas áreas de vulnerabilidade. Então, a gente tem um bom panorama do cotidiano do que é enfrentar já as questões da emergência climática, e foi a pauta do curso, né? Então, lembrar disso na mandala, na composição desse esperançar a partir dos territórios que a gente está inserido. A discussão sobre justiça ambiental hoje ela é indissociável né, do planejamento de educação ambiental, principalmente. E eu acho que é esse olhar mesmo, né, de você ver. E aí tem até uma justificativa, se é que posso dizer, com relação à localização dos centros. Na época que a gente estava estruturando o plano de educação ambiental, a gente não achava, não era, aliás, viável construir novos espaços para se praticar a educação ambiental, porque existiam pessoas já trabalhando com educação ambiental no município. Então a ideia era pegar os espaços que já atuavam com educação ambiental e tentar articular esses espaços para que eles tivessem uma lógica né, na forma de trabalhar, uma sistematização e assim por diante. Ocorre que, aonde ficavam esses espaços? Na região norte, na mata, lá na questão da APA e assim por diante. E hoje acho que a grande demanda é essa mesmo, é levar a educação ambiental enquanto vivência para as áreas mais vulneráveis vinculadas à questão do olhar de justiça ambiental. Estava até conversando com a Sabrina no carro, que você estava falando de um projeto que está acontecendo ali no Nova Europa, né? Que também não é muito... Mas assim, falando assim, a gente não tem institucionalizado centros de educação ambiental, mas a gente não está falando que essas regiões não têm educação ambiental, porque tem lideranças locais, e escolas, e professores, enfim, teve o exemplo da Agentes multiplicadores. E essas pessoas vão fazendo também acontecer, né? De alguma maneira. Então a gente não acha que é um vazio, que ninguém não existe essas iniciativas, porque a gente conhece, principalmente através do movimento que a gente teve das trocas durante o curso, sabe que isso, mas não tem um local específico. Então normalmente uma criança que vai sair lá do Ouro Verde, do Campo Grande, para questão de política pública mesmo, né? De ter então poderia ser um ponto que a gente olhasse, é um ponto que vem trazido da gente. Vocês trouxeram também durante nossos encontros. E também aí, de alguma maneira, vai ser um processo que a gente vai iniciar hoje, que depois a gente pode fazer um pouco online também, mas fazer uma avaliação de como foi esse processo formativo para quem estava, sabe? A ideia é que a gente continue, mas que a gente continue depois dessa leitura crítica com vocês, sabe? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Sandra? Eu estou tentando achar aqui um dado, porque me incomoda bastante quando a gente fala que nós temos que conseguir essa energia toda e que a gente vai tentar melhorar. Os dados, né, que o Rogério trouxe são muito animadores, mas eu não vejo nunca ninguém discutindo para que e para quem essa energia. Porque a gente está numa ideia de que temos que ter energia, mas para quem tem essa energia? Para fazer o quê? Né? E aí eu posso falar também de água. Né? Eu estava tentando pegar aqui os maiores consumidores de água da RMC. Não é o município de Campinas o maior consumidor de água da RMC. Agricultura. Não, é empresa. Jaguariúna, Paulinho. Então, os maiores consumidores de água de Campinas, que tem as maiores outorgas, é para lucro. É para lucro de alguns pequenos grupos econômicos. Então, precisa de água, por exemplo, claro que precisa de água, mas não para eles. É a mesma coisa energia. Então eu fico um pouco incomodado que a gente vai discutir as alternativas sem antes discutir, mas precisa mesmo desse tanto de energia? E ela está indo para onde? Obrigado. Isso que a Jéssica falou das grandes usinas, né, eólicas, fotovoltaicas, às vezes não tem luz. Lá no sítio onde tem uma pá eólica, não tem energia elétrica lá. Uma casinha tão simples que produz gado, coisa orgânica, né? Então, isso é uma discussão. E aí, em paralelo a isso, outro dia eu sou mudado com um pressão estarrecedor. Em Cajamar, tem os maiores centros de distribuição dessas bobagens que a gente compra pelo Mercado Livre, pelo Amazon, né? Todo mundo compra, né? Todo mundo também compra, etc. Né? Os funcionários dessa, eu acho que é da Amazon, que trabalham lá perto, que precisam trabalhar lá perto, né? Porque não vai pegar gente do outro lado da cidade, a Amazon não chega na casa deles.
É a mesma lógica. É. Quem produz energia não tem energia. Quem produz água não tem água. Quem produz distribuição de bugigangas, né, não tem acesso às bugigangas. Então eu queria pensar um pouquinho se a gente precisa mesmo de tanta energia e se precisamos para quem e para quê. Antes de a gente dizer tem que produzir mais e mais e mais. Está tudo certo, tem que mudar a matriz, foi excelente. Mas o meu problema não é a distribuição, é o total. Será que não dá para a gente pensar em menos energia para quem não precisa dela, né? E mais energia para quem precisa, ou água, etc? Eu só trazer essa discussão. Só completando, é um pouco daquela lógica também de você ter o planejamento da cidade com serviços e locais de trabalho centralizados numa determinada região. E as pessoas têm que se deslocar atravessando quilômetros dentro da cidade para chegar, às vezes, num serviço ou num local de trabalho, sendo que se a cidade fosse planejada e pensada para as pessoas dentro das suas regiões, você teria menos deslocamento, menos gasto de energia e por aí vai. Né? É só isso. Vocês querem sim? Pode falar. Eu trabalhava no Museu Dinâmico de Ciências. Acho que pouca gente aqui é da época do Museu Dinâmico de Ciências de Campinas, né? Era muito legal. Era no Taquaral? Não, no Taquaral. Tinha um avião, né? Eu trabalhava na disciplina na atividade de geologia. E a gente recebia os ônibus, né? E a gente chegou no grupo de ônibus e as crianças desceram voando no bebedouro. Com a garrafinha no bebedouro. Gente, boas-vindas, né? Correram pro bebedouro. Aí quando voltaram, vou perguntar, gente, mas o que aconteceu? Ah, que nós estamos há 3 dias sem água. Olha, a gente recebia escolas municipais, né? 3 dias sem água, né? Até falei, vamos mudar a atividade. Falei, por que será que no Guarda não tem água e aqui no Taquaral tem água? Olha. E aí as crianças responderam assim, tio, porque lá não choveu e aqui deve ter chovido. Não, assim, a resposta não está errada. Porque precisa chover para ter água na torneira, não tem dúvida. O que elas não sabem é que o sistema de distribuição de água é todo integrado. E a distribuição de água não é por chuva ou não chuva, é política. Aí nós chegamos à conclusão de que lá no Taquaral tinha água na torneira porque eles sabiam o telefone da mãe do prefeito. E no fundo é isso, né? Transformamos em brincadeira, mas aqui tem poder. Aqui tem poder. E lá, nós estamos sabendo nem o nome do prefeito, quanto mais o nome da mãe do prefeito. Então, de novo, é a mesma coisa que, né, que o Gustavo está colocando. Nós temos umas distribuições, e não é específica de Campinas, né? Essa situação, né? Pessoal, então acho que a gente pode se distribuir em grupos de 2, 3. Você não quer contar os 2, 3? Não perdeu nada, não. E tem um coffee ali fora também, então acho que a gente pode ir se dividindo e aí no final a gente senta pra discutir esse exercício, pode ser? Tem uma mandada no negócio. Deixa eu ver. No 10 para as 4. Porque aí a gente vai até 4 e chamado também, tá? Distribui para pessoas que se conhecem. Quer que pode ser? Vocês estão? Então vai. Eu não vou participar dessa. Vai participar? Eu acho que Por isso que é bom. Você é capivara. Você faz parte desse experimento? Eu amei. E aí? Eu conheço. Não, desse ainda assim, não faço. Aí eles ficaram vendo um pouco e aí eles sobre a mensagem, eles estavam discutindo na minha. Eu já dei uma saída e falei, mano, vai fazer a graça de lugar, parceiro. Vai fazer. Bem fácil, né?
Porque é isso que é gasto hoje. Eu acho que a moça vai fazendo. Sim, então, a gente deu o horário assim, agora eu acho que deu. Então a gente pode fazer. Eu tô pensando que é 10, a gente pode ser. De qualquer forma, se não rolar muita coisa. Aqui tem várias pessoas que são nesse conceito. Você pode ir antes pra ele? Tá. Vou pegar, eu acho que é isso. Não tem mais. Acho que fechou, né? Fora a gente. Essa pesquisa aqui. Vamos lá? Parece comigo. Pode pegar. Não, lá. Pode ser uma banheirinha, bem tempo. Mas tem a Então, Ao todo. Mas da sua vida. Que você sente falta. Agora você está fora da escola. Quando você estava na escola, Mas eu acho que depois desse e a criança vai ser todo mês eles mandam pra gente localizar a sistemática mas aí você mudou?
Quer que a gente fale um negócio mais recente da escola? Como é que então as crianças ficam vendo a frase. O que é educação ambiental? Você fugiu da atividade profissional. Tá sem aula também, A gente vai depois na última quarta de novembro. E aí, A gente está pensando nas questões ambientais. De maneira aí pessoas brancas e pretas e pardas aí fica assim,
Só que os Eu tenho Muito obrigada, viu?
Vamos passar para ver produzindo e as equipes colegas a gente pega a professora de manhã e de tarde. Vai lista do
Eles colocaram isso para quando a gente vai ter que ter espaço. Eu coloquei aqui a função de a função de questão da geral uma ela fez tínhamos 4, mas eu 20. Ela também trabalha com 10 apoio, 23, 23 até 10, que é apoio está. Ah, eles seguraram a bandeira. O Brasil e a foto de sacanagem. Essa aqui também vem cá. Qual que essa faixa etária? Faz a educação. Eu sou grava quando esse pessoal chama o pessoal do que a Maria depois seu nome. Pessoal, podemos
minutinho pra apresentar, será? Pra gente não Galera, vamos lá? Ó, a gente tá com o tempo apertado, porque a Jéssica tem que sair pontualmente 4h30, são pouco tempo que ela vai ter. São dois. E eu acho que ela foi uma protagonista importante do curso da gente garantir que ela acompanha a gente saindo até o final. Então, Mas existe uma conversa que a gente fez aqui meio que informal, de um desejo da gente voltar aqui na mata, marcar um dia pra gente fazer a trilha. A gente vem falando durante o curso quase. Eu nem ia falar mas eu sou mais direta do que a galera. Que uma das coisas importantes era a gente ter esse contato de rede, né? E talvez seja a coisa mais importante que a gente pode deixar do curso é a gente ter se conhecido durante esse processo. Então vamos lá, essa conversa da gente tentar marcar um dia aqui na mata pra gente conseguir fazer a trilha. A Luma, que é. Como é que é o nome? Condutora aqui da mata, se ofereceu, se não tiver outras pessoas. Se o Cris não puder, ou se abrir. Mas existe esse desejo, tá, galera? Então, se vocês toparem, a gente consegue fazer esse retorno aqui. Faz a finalização informal. Só nós. Foi do sábado. Pode ser no pai também, mas eu não sei. Não sei. Pós-trilha pode ser no pai. A gente começa caminhando. A gente não tem preconceito. Alguém quer começar? Bom, começar aqui na ordem que a gente fez, né? Sujeito, então a gente pensar na questão de sociedade, né? Seriam atores de transformação, possibilidade coletiva de educadores, associação de moradores, esses sujeitos como referência, né, na questão de educação socioambiental e climática. Aí dentro do contexto, trabalhar questões como justiça socioambiental, racismo ambiental e a catástrofe climática que normalmente se debruça, né, sobre essas pessoas que estão marginalizadas e tudo mais, que tem esse direito de saber as questões amplas que trazem todo o contexto de organização social, enfim, que acaba por trazer essas desorganizações e consequências. A questão de esperançar, né, a gente tem a ideia de cada vez mais participação popular, a construção coletiva de conhecimento e essa valorização da cultura popular. Então, integrando isso nas políticas públicas, nas ações de formulação de políticas públicas e aplicações também, né? Então, integrar a sociedade, universidade, institutos como um todo, né? Então, fazer porque a natureza é um problema de todos, né? E a solução também é para todos, então todos precisam estar juntos nessa. Então, é uma integração, a ideia geral seria essa. Fazer uma integração de criação de conhecimento e aplicação desse conhecimento. E acho que foi até um aprendizado, vou falar mais meu, assim, que a gente começou o curso falando em educação climática e estamos finalizando ele falando em educação socioambiental e climática. E veio de um processo de construção das pessoas que foram lá, várias professoras que conversaram com a gente normalmente sobre essa questão. Fui também num congresso, aí quando eu apresentei sobre o curso, aí falou, por que vai educação? E eu acho que faz muito mais sentido a gente falar desse contexto, assim, então queria chamar um pouco de atenção que a gente fez essa mudança durante o trajeto, porque a gente achou que faz muito mais sentido do que... Pode ir, próximo. Aqui, né? Nosso contexto dos sujeitos. Equipe escolar, né? As crianças, famílias, vizinhos, comunidades, moradores, trabalhando essa questão do consumismo desenfreado, excesso de produção de resíduos. As escolas que a gente trabalha são ilhas de concreto, né? Ilhas de calor. Então aqui a gente trabalhar a questão das áreas externas das escolas, né? Ter mais verdes. E daí quais são as nossas estratégias, né? Esperançar aqui. Trabalhar arte de impacto, né, como resistência,
trabalhar a questão aqui do entorno da escola, reutilizar, ressignificar. Essas são nossas ideias. Ressignificar, a gente pensou como ressignificar objetos, ressignificar roupa, ressignificar o máximo de coisas possíveis para evitar o exorbitante de lixo que a gente cria com o consumismo, né? Você consome, cria muito lixo e vai querendo comprar e quebrou um botão, joga no lixo e compra outro, e aí você ressignifica, não pensa, né, no acúmulo que a sobrecarga de lixo na natureza. E aí, a Renata, você falou da arte, Renata? Isso, da arte, aqui é a arte, né? Arte de impacto, né? Como resistência. Porque ela falou que eles fizeram um movimento de pegar alguns resíduos encontrados e fazer uma produção. E era espelho quebrado que virou o corpo da árvore e que virou o meio da árvore, podia pôr o rosto para tirar foto e tinha mais o quê? Então a gente usou papel reciclado para fazer a coisa, e no meio tinha um círculo que as crianças abraçavam a árvore e tiravam uma foto ali com o rostinho. Era um evento que teve na Unissal, acho que foi em 2000. E aí eu lembrei disso hoje. E aí lembrei do museu que nós fomos no ano passado, que ele fez toda a arte da resistência da questão dos escravizados com o lixo encontrado no caminho, né? E... No oceano. No oceano, no caminho, né? Do barco vindo para o Brasil. E aí ele fez essa arte assim, muito minucioso. Então tem muito fio, muito plástico, muita coisa assim. E ele fez uma instalação gigantesca dessa sala. A instalação. Material. E representava, né? Tinha um mapa da África e daí tinha os navios. A escola produz muito resíduo, então pode pegar esse material e tá essa questão aqui de repensar, né? Porque até a própria criança fala, nossa, quanto material que a gente usa, né? Desperdiça. E de repente no entorno se tem, porque tem muitas comunidades que tem muita coisa no entorno. O que for encontrado, talvez pode fazer uma instalação de denúncia. Ó, tudo isso aqui, nós vamos fazer uma arte, uma exposição, e foi encontrado no nosso entorno, né? É claro que daí tem que tomar os devidos cuidados por causa de contaminação, a gente estava comentando, dependendo do que for encontrado, talvez valha a pena jogar uma água com cloro, sei lá o que. Fazer com luvinha, né? Mas enfim, resgatar o material sempre com luva, e também a gente trabalhou com a questão que era como tornar o ambiente melhor. Então era fotografar o antes e o depois, que o objetivo era registro em vídeo. E daí no final a gente fez a fotografia abraçando a árvore, que era o meu, assim, abraçar o ambiente, né, a natureza, era isso. Só um exemplo, uma vez eu fiz uma atividade com as crianças que a gente estava nesse movimento de ocupar uma área externa da escola, que a gente não brincava lá e a gente estava tentando começar a explorar e ocupar aquele espaço. E a ideia era que as crianças coletassem elementos no caminho, que chamassem atenção, e depois trazer para a roda e a gente fazer uma colagem. Só que ao invés da gente encontrar folha, galho, pétala, a gente começou a encontrar lixo que a população descartava, né? Ou que o vento trazia. E aí a gente fez, então, 2 cartazes. Então, o que eu deveria encontrar lá e o que eu não deveria encontrar lá. E aí expôs para as famílias, né? Como uma atividade. E o cartaz ficou virado para a rua, porque aí as pessoas passavam na rua e viam. Impacta bastante. Tudo que tem a assinatura das crianças impacta muito. As falas, né? Porque principalmente os pequenininhos falar, porque às vezes a gente fala, mas ele falou uma coisa, hoje ele tá. Não, registra do jeito que ele falou. Porque impacta muito mais, eu acho, do que a fala consertada pelo adulto. Predicações. Somos nós, né, educadoras da rede estadual e municipal. A Amanda está na região sul da cidade, para nós é sul. Para quem está no município é sul, né? Leste, noroeste.
Então a gente foi falando dos nossos contextos, de quem são os sujeitos, né, dos nossos territórios. Então essa comunidade escolar, né, gestores, estudantes, famílias, os agentes, mas também as lideranças comunitárias, os mestres e mestras da cultura popular e os gestores públicos que já são impacto nesse território, né? Aí os nossos contextos. Nós, assim, a nossa utopia é essa desconstrução da sala de aula como um modelo de sala emparedada, né? Então, que as escolas possam ser redimensionadas numa perspectiva de que os espaços ao ar livre são importantes espaços educadores. Então, e que para nós tem impactado bastante, ainda bem que vocês trouxeram, né, essa nova perspectiva que é o socioambiental, porque a gente lida com essas concretudes de precarização dos espaços de relações humanas, né? Então, que isso impacta muito na forma como a gente vai perspectivar ambiente, né? Porque salas de aula superlotadas, questão climática dentro desses espaços, então muito calor, né? Pouca área verde nas escolas, então a gente está querendo desconstruir esse modelo de escola emparedada, né? Então esse é o nosso principal contexto. Então que é esse cuidado, né, também de reconhecer os espaços do território, né, a casa, o quintal, a escola. E aí as nossas esperanças, então, é tornar esse território escolar assim, e comunitário mais verde, né, com uma prática coerente, com união, conscientização. Então foi isso que a gente foi falando, né? Então, daí eu estava trazendo um contexto específico do porquê que eu vim buscar esse curso e porquê que há alguns anos essa questão tem chamado a atenção. Eu fui trabalhar nessa escola porque ela tinha uma grande área ao ar livre, né? Então eu acredito que a gente precisa proporcionar um ambiente ao ar livre como um espaço educativo. E aí há alguns anos a gente virou uma escola integral e aí tinha um espaço que era um espaço que existia, mas ele era ocioso mesmo. E aí a gente então ocupa esse espaço, faz um movimento de plantio, né, ressignifica aquele espaço como um espaço de ação das crianças, de brincar espontâneo. E aí em 2023 a gente descobriu que a prefeitura tinha a intenção de construir outra escola nesse espaço verde nosso, né? E o projeto deles é um projeto de escola que empareda as nossas crianças e adolescentes. E aí a gente acabou nem conversando sobre isso, mas tem me chamado muito a atenção que os modelos de escola de educação integral, eles têm mais parecido com presídios do que com escolas, né? Então, que desde a infância, adolescência, os nossos estudantes estão se acostumando com uma ideia de mundo fechado. Que é fechado, né? E que a gente tem que não permitir isso. Então a gente tem feito um movimento com a nossa comunidade, com as crianças, nas assembleias para eles contarem do porquê que aquele espaço para eles é importante, quais são os sentidos que aquele espaço traz. E a gente conseguiu sensibilizar as famílias a partir da perspectiva das crianças, da experiência delas. E aí nós estamos nessa luta ainda, né? Que a Secretaria continua fazendo de conta que a gente não existe. Mas também não fizeram nenhum outro movimento mais direto, concreto, para essa construção. A gente espera que eles tenham mudado de ideia. Padre Francisco Silva. É isso. Integral. Com minha dupla aqui. Na dupla aqui, a gente pensou na instituição pública municipal, né, que é a nossa realidade. Você também é professora do Estado. A gente focou na educação municipal pública. Os sujeitos que a gente pensou são os bebês e crianças de 0 a 10, né, porque a minha escola, a escola de educação infantil dela é nacional.
e daqui da região de Campinas, duas regiões de Campinas, com características um pouco diferentes. A minha região da União é uma região que as escolas são verdes, né? Tem alguns parques, poucos parques e muitos prédios próximo da escola, então as crianças moram em prédio. E na escola do Campo Belo tem muita área verde, mas que também não é super aproveitada por causa de ser um terreno que faz parte da cidade dos meninos, né? É lá que é a Fazenda Capuava? É. Não, tá ali, Capuava? É, tem também, né? Mas ali é a Fazenda Capuava, ali na cidade dos meninos. Você é da estrada, né? Isso. A gente fica meio limitado ali no espaço, mas a gente tem uma embaixo. Nossa, de agora é maravilhoso, né? A gente tem uma embaixo. Mas tem um pouco de subversão também, né? De tentar usar quando pode. A gente falou que a comunidade das nossas escolas é uma comunidade engajada, né? Então, por vezes, vai participar, vai se interessar, né? As famílias vão topar os projetos da escola, há um envolvimento das famílias. Mas também são crianças que frequentam ocupações, então a presença da desigualdade social ainda é muito grande. E são muitas demandas, né? As crianças chegam na escola com muitas demandas de saúde, demandas que são dessa desigualdade, né? E que a gente falou um pouco também como que vem mudado o perfil das crianças também, né? Que muita mediação da agressividade e tudo mais. Então, esses são os sujeitos, né? A gente, em termos de esperança, a gente falou muito como os professores não desanimam, né? Que a gente sempre renova. Apesar dos desafios, a gente tem se mantido, né, interessado, enfim, a própria participação do curso pode ser. Sim, é verdade. E que a gente pensa também. Busca, né? Busca, pesquisa. Vai ser o logo do próximo curso. Mas que também esperançar faz parte, é preciso pensar em mudanças mais estruturais mesmo na sociedade, né? Porque a escola só não dá conta, a gente acaba recebendo muito os problemas da sociedade que a escola não dá conta de resolver, né? Que é preciso que as crianças, como sujeitos, também conquistem direitos, assim. Então, esperançar também faz parte de lutar por mudanças maiores. Aí foi isso, né? Vamos tentar, vamos fazer sorteio primeiro que é mais feliz? Eu não tô no sorteio, então a gente colocou o nome de quem estava no curso. E quem não recebeu na escola. Maria Emília! Pessoal, vamos tentar tirar uma última foto, talvez lá fora, né? Tirar foto. Você tá com pressão. Mas vamos lá na maca tirar foto. Vamos tirar foto, aí você dá um recado de aí a gente dá ali fora. Deixa a foto. Vamos tirar foto pra não tomar. Deixa eu pegar meu óculos. Coitada. Vocês querem me ver? Eu quero tirar eu vou te mandar então, para você, você vai Essa semana não sei. Patrícia, pode marcar. Pode tirar e ir embora. Falar pro Gil.